A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 9 de janeiro. 3 anos do ataque à democracia e da luta por responsabilização. Congresso escolhe cortar a educação e penaliza universidades federais. CNTE alerta para a atualização do piso do magistério. Sequestro de Maduro e permanência de ataques à Venezuela afrontam democracia. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Precatórios. Começam os pagamentos das RPVs. Jornal da Educação. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Há 3 anos, o Brasil assistia a uma das cenas mais graves de sua história recente. Em 8 de janeiro de 2023, as sedes dos 3 poderes da República foram invadidas e depredadas em um ataque direto ao resultado das urnas e ao Estado Democrático de Direito. Não se tratou de protesto, mas de uma tentativa deliberada de golpe, articulada por setores que se recusaram a aceitar a derrota eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro e apostaram no caos como método político. 3 anos depois, lembrar o 8 de janeiro não é apenas um exercício de memória, é uma afirmação política de que a democracia precisa ser defendida todos os dias e que crimes contra ela não podem ser relativizados. As investigações e condenações em curso representam um passo fundamental para romper com a tradição de impunidade que historicamente acompanhou atentados contra a ordem democrática no Brasil. Nesse contexto, causa profunda preocupação a tentativa de setores do Congresso Nacional de aprovar projetos que reduzem as penas dos condenados pelos atos golpistas. A resposta, que pode beneficiar desde executores diretos da destruição até articuladores centrais da trama, afronta o interesse público e enfraquece o compromisso do Estado com a justiça. Não há justiça possível sem responsabilização dos culpados. Reduzir as penas dos golpistas do 8 de janeiro é sinalizar tolerância com o autoritarismo. A sinalização do presidente Lula em vetar o projeto é correta e necessária, mas o debate segue aberto no parlamento. A sociedade precisa estar atenta e mobilizada para impedir que acordos políticos transformem crimes contra a democracia em episódios menores. Defender a Constituição exige coerência, coragem e participação popular. Jornal da Educação. Extra Classe. No final de 2025, o Congresso Nacional aprovou um corte significativo no orçamento das universidades federais para 2026, totalizando cerca de 488 milhões de reais, uma redução de 7,05% nos recursos discricionários no PLOA 2026, afetando contas de luz, água, bolsas e pesquisa, agravando um quadro já crítico e preocupando as entidades ligadas à educação. Saiba mais na reportagem de Maria Luísa Guimarães. O final de dezembro de 2025 foi marcado por mais um duro golpe contra a educação pública brasileira. Durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual de 2026, o Congresso Nacional aprovou um corte de quase 500 milhões de reais no orçamento das universidades federais, aprofundando um cenário que já vinha sendo de estrangulamento financeiro das instituições de ensino superior. A decisão parlamentar reduziu em mais de 7% os recursos discricionários das 69 universidades federais do país. Trata-se do orçamento que garante o funcionamento cotidiano das instituições, como o pagamento de energia elétrica, água, contratos de terceirização, manutenção predial, bolsas acadêmicas, atividades de pesquisa e ações de extensão. Não se trata de uma projeção distante.
É dinheiro que sustenta a universidade aberta, funcionando e acessível. O presidente do Adurne Sindicato expressou a sua preocupação diante de mais essa ação do Congresso Nacional. É revoltante e nos causa indignação fazer essa leitura de que o Congresso Nacional está retirando recursos dessas políticas públicas para engordar ainda mais os orçamentos que os próprios parlamentares fazem através das suas emendas. Muitas delas feitas de forma irresponsável e que certamente correspondem a desvios de recursos em pequenos municípios, em grandes municípios, em estados, e isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Por isso que nós fazemos essa nota. É muito importante que professores, professoras e toda a comunidade aqui do Rio Grande do Norte compreenda que o orçamento, parte dele inclusive orçamento secreto é na verdade um desvio de recursos que foi implementado a partir do governo Temer, depois ganhou muito mais força no governo Bolsonaro, mas ainda continua no governo Lula também, justamente porque o próprio governo Lula não tem maioria nas casas. Então, o governo fica refém desse parlamento que está fazendo, às vezes, do próprio poder executivo. Então, é uma afronta para nós, do movimento sindical, é uma afronta para as universidades e para a própria sociedade. Quando a gente fala do corte de recursos na universidade, nós estamos falando da redução de investimentos para editais, estamos falando da redução de investimentos para a ampliação e para a própria manutenção do campus central e dos campi do interior, mas também fortemente nas políticas de manutenção do estudante de baixa renda dentro das nossas universidades. Também estamos falando do RU e de vários outros elementos que compõem a comunidade acadêmica. Por isso, nós ficamos muito indignados e fazemos esse coro para que a sociedade compreenda que um congresso, quando ele se põe contra a própria sociedade, ele recebe sim essa taxação Congresso inimigo do povo. Porque nesse momento eles estão preocupados muito mais com as suas políticas específicas e deixando em detrimento as políticas sociais, da seguridade social, da saúde e da educação, como é o caso da nossa defesa intransigente de uma universidade pública, laica, gratuita e socialmente referenciada. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o impacto é concreto e preocupante. O orçamento de custeio aprovado para 2026 sofreu uma redução superior a 14 milhões de reais em relação ao valor inicialmente previsto, tornando-se menor inclusive que o orçamento executado em 2025. A assistência estudantil na UFRN também foi afetada, com um corte superior a 7%, agravando uma situação que já exigiu complementações emergenciais neste último ano. Esses números não podem ser naturalizados. Cortar recursos das universidades significa fragilizar a produção científica, limitar projetos de pesquisa, comprometer a formação de profissionais qualificados e reduzir o alcance das ações de extensão que impactam diretamente a sociedade. É um ataque que afeta não apenas docentes, técnicos e estudantes, mas toda a população que depende do conhecimento produzido nas instituições públicas. O Adurne Sindicato denuncia que essa decisão é política e tem responsáveis claros. Foi o Congresso Inimigo do Povo quem promoveu o corte, ignorando alertas de reitores, entidades científicas e organizações sindicais sobre as consequências desse desfinanciamento, como enfatiza o presidente do Proifes Federação e diretor do Adurne Sindicato, Wellington Duarte. Mais uma vez, o Congresso opta por encolher o orçamento das universidades federais. Não é uma prática recente, já vem acontecendo isso há alguns anos. O que fica muito claro é que, para os parlamentares, os interesses nacionais envolvem a pesquisa, a ciência e a tecnologia, além de uma boa formação pessoal, são secundarizados por aquilo que chamamos de orçamento secreto. Então, assim, mais uma vez, uma atitude vergonhosa do nosso Congresso, dos nossos representantes do povo, em fazer essa opção. As universidades vêm penando há muito tempo para se manter funcionando. Não há um esforço digno de expansão da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão dentro das universidades. Portanto, essa postura do Congresso Nacional, mais uma vez, revela o quanto é necessário elegermos representantes que estejam ligados na esfera pública, estejam atentos às necessidades de uma universidade pública gratuita, laica, inclusiva e que dê ênfase ao desenvolvimento nacional. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Educação em pauta.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação emitiu alerta à categoria sobre o percentual de 0,37% de atualização salarial classificado como insuficiente pela categoria, que aponta perdas acumuladas e defende um reajuste capaz de recompor o poder de compra e valorizar os profissionais, como destaca Heleno Araújo, presidente da CNTE. Olá, professoras e professores. Sobre a atualização do valor do piso do magistério, a CNTE alerta desde setembro de 2023, quando foi recomposto o Fórum de Acompanhamento do Piso, que poderíamos chegar a essa situação que chegamos para 2026. 0,37% de atualização. Insuficiente para valorizar a nossa categoria. Olha que nós construímos uma proposta alternativa dentro do Fórum de Acompanhamento do Piso, com o apoio do Ministério da Educação, da Undime e CNTE. Apenas o CONSED, que são secretários estaduais de educação, que foram contra, disseram que iam apresentar uma proposta e não apresentaram. Acabou o ano e ficamos com um percentual muito baixo. Há alternativas? Há sim. O que nós discutimos foi garantir o INPC, a inflação do ano anterior, mais 50% da média do Fundeb dos últimos 5 anos. E vamos insistir com essa proposta com o ministro Camilo Santana, onde a CNTE já pediu audiência para tratar do tema. Um forte abraço, sigamos firmes na luta. Depois do intervalo, sequestro de Maduro e permanência de ataques à Venezuela afrontam a democracia. Não caem em golpes. O Adurni Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. E ainda, precatórios. Começam os pagamentos das RPVs. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse primeiro bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Desde 3 de janeiro de 2026, a Venezuela tornou-se o centro dos holofotes para a imprensa internacional. O motivo pelo qual deu negativo destaque ao país foi a criminosa invasão dos Estados Unidos durante a madrugada de sábado, a fim de capturar o então presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores. Desde então, o país, localizado na costa norte da América do Sul, vem sofrendo fortes ataques militares. A intervenção americana ocorreu sob autorização de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Cientes deste trágico cenário, o quadro de diretores do Adurni Sindicato manifesta completo repúdio à atitude liderada pelo governo americano, tendo em vista que a decisão configura-se como um atentado escancarado à soberania da Venezuela, além de ser uma grave ofensa ao direito internacional e uma forte ameaça aos demais países da América Latina, bem como o Brasil. A permissividade de intervenções como está põe em risco a democracia, os princípios de autodeterminação dos povos e, sobretudo, a integridade física da população venezuelana. O Adurni Sindicato reafirma o compromisso com a defesa inegociável da democracia, da manutenção e respeito do direito internacional e do diálogo pacífico entre os países. Direitos do professor e da professora.
E atenção, docente sindicalizado, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Jornal da Educação. Extra Classe. Os pagamentos das RPVs referente à ação dos precatórios já começaram. Os valores estão sendo creditados aos poucos para os beneficiários e a previsão é de que até este mês sejam devidamente efetuados. Saiba mais detalhes na matéria a seguir. Os pagamentos das requisições de pequeno valor, as chamadas RPVs, no que diz respeito à ação dos precatórios, começaram a ser efetuados. A informação foi confirmada pela assessoria jurídica do Adurne Sindicato, através da advogada Andréa Amunemassa, que destacou a possibilidade desses valores serem creditados nas contas indicadas no termo de acordo ainda neste mês de janeiro. A assessora Andréa Amunemassa explica. Todas as RPVs, que são os pagamentos dos professores e professoras que têm até 60 salários mínimos para receber, todas as RPVs já foram expedidas pelo TRT 21, num trabalho muito importante, um trabalho feito em conjunto com vários servidores do TRT, que também propiciaram essa expedição mais célere, né, das RPVs. Então, professores e professoras até 60 salários mínimos já terão os seus valores creditados já a partir desse mês de janeiro, tá? Quem tem valor acima de 60 salários mínimos receberá o seu precatório em 2027. Também as expedições estão acontecendo, os precatórios, mas quem tem valor acima de 60 salários mínimos terá que receber em 2027 por conta da questão orçamentária. As demais informações acerca destes pagamentos serão oficialmente divulgadas pelo Adurne Sindicato através de seus canais de comunicação oficiais. E atenção, criminosos estão aplicando golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor, via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.